Boa noite a todos. Muita alegria, estamos na nossa casa de paz e amor, mais uma sexta-feira, no nosso trabalho de palestra, vibrações e passe. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão presencialmente e vocês que estão nos acompanhando pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. Para nós que estamos aqui presencialmente, em primeiro lugar, vamos desligar os nossos celulares. Pela lei de Murphy, ele vai tocar. Ligação direta de Bezerra de Menezes chamando a gente na hora do trabalho. Deixa desligado, tá bom? Nem pra gente ver, nem vibracol, pra gente não querer ver o WhatsApp. Tá? Nossa Casa de Paz e Amor distribui cestas básicas para as famílias assistidas, né? Nós distribuímos duplas no final do ano passado e estamos precisando já angariar para as próximas entregas. Então, quem puder colaborar, nos trazer uma cesta básica, ótimo, duas melhor ainda, metade, um item, cada um dentro da sua possibilidade. Se ficar difícil trazer o alimento, se quiser e se puder ajudar financeiramente, é só entrar em contato ali com a nossa livraria, que eles orientam como fazer a doação e aí é direcionado para assistência social. Ah, Jefferson, não quero, não posso, não tem problema. Faça uma prece para aqueles que possam, continue nos ajudando, tá bom? E a nossa casa, ela tem um princípio, né? Conheça a verdade e ela vos libertará, né? Então o conhecimento liberta. E para isso, ela nos proporciona vários cursos, né? Então, o primeiro deles, que eu gostaria de falar, é o curso Principiante Espírita, que é o curso, né? É um curso que a pessoa, desde o comecinho, como começou a doutrina espírita, e aí ela vai se desenvolvendo, trazendo para nós tudo que a nossa doutrina ensina, ciência, filosofia e religião. É um curso de 4 anos. 4 anos, é um absurdo! Gente, passa muito rápido. É muito rápido, é impressionante. É uma vezinha por semana, entendeu? É muito gostoso, a gente aprende muitas coisas e o melhor de tudo, né? A gente vê uma nova forma de enxergar a vida. Isso é que é o melhor. E aí a gente aprende a lidar com as questões mediúnicas, a entender, né? Isso muda nossas vidas. Eu digo por mim, foi um divisor de águas, o antes e o depois. Então, quem quiser, é um grande aprendizado. Nós temos também a escola Aprendizes do Evangelho, que é um curso para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, de ponta a ponta. Muito agradável, dinâmico, um curso super legal, vale a pena fazer também. Nós temos também o grupo de estudo Boa Nova, que também estuda o Evangelho, mas aí é um estudo mais didático, pega o Evangelho item por item, não tem tempo para terminar, né? Porque quando termina o Evangelho, começa de novo. Então, para quem quer estudar a fundo o Evangelho segundo o Espiritismo, esse grupo de estudos Boa Nova. E também temos a nossa evangelização infantil para crianças de 0 a 16 anos, né? São 6 ciclos para melhor atender a cada faixa etária. Aos domingos, e aí mais informações de todos os cursos, tudo na nossa livraria. Hoje, com muita alegria, quem vai conversar conosco, nossa querida Aninha, trabalhadora aqui da casa, trabalhamos juntos muitos anos nos domingos, né? Vocês vão ver a nossa pequena diferença. Ela é um ser super elevado espiritualmente e eu só fisicamente, entendeu? Então, com certeza ela vai nos trazer um grande aprendizado, tá? Eu farei a leitura da mensagem do Evangelho, a prece inicial, e a Tânia, as vibrações gerais, vibrações das águas, dos passes e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Mensagem terceiro do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Franco, através do espírito Joana de Ângeles. Mergulha a mente quando possível no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser.
O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina quem deseja aprender. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Item 5, o Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como sobrenatural, mas como, pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados para domínio do fantástico e do maravilhoso. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho, ilumine nossa querida Aninha, para que ela possa passar tudo o que nos preparou, e que nós possamos entender este ensinamento e colocá-lo na prática ao sairmos daqui. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Novamente, boa noite a todos. Eu não sei porque hoje ele não quis dividir o microfone comigo. Olha lá. Aí, ó. Nós trabalhamos 10 anos juntos no domingo, e ela ficava falando que eu era inflação e era o salário mínimo. Continua. Continua, não é? O salário mínimo e a inflação. Tá bom. Tá bom. Obrigada, Sandrinha. Eu não sei se vocês perceberam, quando Jefferson leu a mensagem e a leitura do Evangelho, coincidiu com a chamada que ele fez para os cursos da casa. Durante todo o mês, nos trabalhos aqui do Salão de Evangelho, Vibrações e Passes, nós temos os seguintes conteúdos. Os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a divulgação de um livro na primeira semana e uma biografia. Então, todos os trabalhos têm esse conteúdo para passar para todos nós. E é muito interessante quando nós vamos estudar a biografia de alguém, aqui a gente dá só uma pincelada, né, na vida deles, não dá tempo de falar tudo. O que brota, o que fortalece em nossos corações é o sentimento de amor por essas personalidades espíritas, de muito respeito e de muita gratidão por toda a trajetória que eles tiveram e tudo que eles nos deixaram através das suas obras. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Leon Denis, que muitos talvez conheçam pelo nome, mas não sabem mais ou menos a trajetória desse espírito. Ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, então nós estamos no mês de aniversário de Leon Denis. E a sua morte física, o seu desencarne, foi no dia 12 de abril de 1927, com 81 anos de idade, em Tours, na França. Gente, eu não sei falar em francês, tá? Eu vou chamar a Tânia aqui para me ajudar. Mas na França. Então, ele nasceu numa família muito humilde, então eles tinham provações financeiras, né, materiais, durante a sua trajetória, numa aldeia antiga da província de Lorena, lá na França. E cedo, Leon Denis, por necessidade, justamente necessidades financeiras, ele conheceu os trabalhos manuais e os pesados encargos de um lar. Então, ele estava sempre junto ao pai e à mãe, trabalhando para realmente que eles pudessem ter a condição necessária de uma vida digna, isso falando na parte material mesmo. E desde os seus primeiros passos neste mundo terreno, ele sentiu que os amigos invisíveis o auxiliavam. E olha que interessante, no livro que traz a biografia dele, eles usam muito esse termo, amigos invisíveis, que para nós sabemos que são os espíritos, né, que nos acompanham, e nós paramos para pensar aqui. Então ele já sentia desde cedo a presença desses espíritos.
E todos nós temos um espírito que nos acompanha desde o momento em que nós reencarnamos, que é o nosso anjo guardião. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente se esquece disso, a gente se sente sozinho no momento aflitivo da nossa vida, no momento de fazer uma escolha, né, numa resolução de uma situação, e a gente se sente sozinho porque a gente ainda tem necessidade desse contato físico. Mas nós temos o nosso anjo guardião. Como é que eu entro em sintonia com esse anjo guardião? Através da prece, através dos bons pensamentos, da alegria, e de ter no coração a certeza que nós temos um espírito amigo do nosso lado. E ele já sentia isso desde novinho. Ao invés dele participar das brincadeiras próprias da infância, depois da juventude, ele procurava instruir-se o mais possível. Ele tinha uma sede muito grande de conhecimento. E justamente por conta dessa dificuldade financeira, a família precisava viajar muito a trabalho. Então ele não conseguia, não dava para ele frequentar uma escola regular. E aí ele começou a estudar sozinho, porque ele tinha essa sede de conhecimento. Ele lia, ele gostava muito de ler e de escrever. Então ele lia obras sérias e com isso ele foi desenvolvendo a sua inteligência, tornando-se um autodidata, sério e competente. Com 18 anos de idade, ele se tornou representante comercial da empresa onde ele trabalhava. Então agora ele já era um jovenzinho. Mas ele estava trabalhando e havia necessidade dele agora, sem a presença do pai, viajar. Então também não dava para ele continuar os estudos. Então ele continuou sozinho. E ele adorava música. Sempre que ele podia, ele assistia a uma ópera, a um concerto, e ele gostava de dedilhar ao piano. Ele era um jovem que não possuía vícios. Vícios como o cigarro, a bebida alcoólica. Ele tinha uma alimentação muito regrada, ele era quase que um vegetariano, ele tinha um cuidado com a sua alimentação. E ele encontrava na água a sua bebida preferida. E eu fiquei pensando, nossa, como eu queria conseguir fazer isso, não é? A água ser a bebida preferida. A gente sabe da importância da água para o nosso organismo. A gente não consegue viver sem a água. Tanto que nós trazemos também a água aqui para ela ser fluidificada, magnetizada. E se a gente esqueceu e não traz, na hora da vibração a gente mentaliza a nossa água em casa. Porque a espiritualidade vai colocar ali um medicamento para que a gente possa realmente nos fortalecer, nos equilibrar. Tamanha a importância. E para ele era a bebida preferida. Nessa encarnação eu não consigo, mas quem sabe um dia. Não é? E como ele gostava muito de ler, quando ele estava passeando pelas cidades, ele gostava muito de parar em frente às livrarias e olhar os livros expostos. Nossa, eu conheço tanta gente que faz isso, graças a Deus, né? Que o livro chama atenção. E numa dessas vezes em que ele parou, tinha um livro ali exposto, em que despertou nele uma curiosidade muito grande de ler o livro, que era o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E ele foi olhar o dinheiro que ele tinha. Ele tinha exatamente a quantia para comprar aquele livro. E ele comprou. Ele comprou e ele foi para casa, ele se recolheu no seu aposento e ali ele se entregou à leitura daquele livro. Para quem não sabe, acho que todos nós sabemos, né? É o livro base da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, que foi codificado por Allan Kardec, onde ele fazia os questionamentos para os espíritos e aí as respostas ele foi juntando e nos trouxe essa obra maravilhosa, o primeiro livro dele. E ali o próprio Denis, depois que ele leu todo o livro, ele disse o seguinte: nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Olha que interessante. Nós temos dúvidas. Ele tinha também, e tantas outras personalidades da doutrina. Dúvidas a respeito de tudo, né? Do universo como um todo, da vida material, da vida espiritual. E quando ele leu esse livro, ele colocou: não tenho mais dúvida nenhuma. Tudo aquilo em que eu tinha uma certa indiferença, o que eu não entendia, hoje eu compreendo. E aí ele abraçou a doutrina espírita. Em 1882, ele começa o seu apostolado, ele começa a divulgar a doutrina espírita. E aí, como tantas personalidades da doutrina,
ele teve que enfrentar muitos obstáculos. O materialismo e o positivismo, que olhavam para o espiritismo com ironia e risadas, e as pessoas das demais correntes religiosas que não hesitavam em aliar-se aos ateus para o ridicularizar e enfraquecer. Então, no momento em que ele começou esse trabalho de divulgação da doutrina, aqueles que não concordavam e que estavam no poder falando a respeito da religiosidade, da religião, começaram a atacá-lo, para que ele enfraquecesse, para que ele desistisse de continuar o seu trabalho. Então, o materialismo, que era vigente na época, é uma concepção filosófica que acredita que o universo é composto por matéria e energias físicas, e que os processos físicos são responsáveis por tudo o que acontece. O positivismo, uma corrente filosófica desenvolvida por Auguste Comte, e defendia que apenas os conhecimentos científicos eram verdadeiros. Então, esses dois segmentos, eles não trabalhavam, não acreditavam na espiritualidade. E aí vem Leon Denis, trazendo tudo que era uma novidade para eles, eles passaram a atacar. Porque é bem aquela questão em que nós vemos isso hoje. A minha verdade é que é correta, e não aquilo que você vem falar agora. Porque todos nós ainda temos medo, né, do novo, de encarar alguma coisa, de estudar para entender tudo aquilo. E com Leon Denis não foi diferente. E aí ele vai enfrentando toda essa tempestade, mas os irmãos espirituais, esses companheiros invisíveis, como ele mesmo diz, colocam-se ao seu lado para o encorajar e impulsionar a luta. E eles fazem isso conosco. Esse anjo guardião, mas os nossos amigos espirituais, eles estão do nosso lado, nos impulsionando a continuar a caminhada. E aí um desses espíritos, Joana, diz o seguinte para Leon Denis: coragem, amigo, estaremos sempre contigo para te sustentar e inspirar. Jamais estarás só. Meios ser-te-ão dados em tempo para bem cumprires a tua obra. Então você não está sozinho. Continua, vai em frente. Os meios vão chegar no tempo certo para que você consiga. E isso a gente traz para o nosso dia a dia também. Não desista, continue, nós estamos do seu lado. A 2 de novembro de 1882, dia de finados, teve um evento na vida dele, de Leon Denis, de suma importância, que foi a manifestação pela primeira vez daquele espírito que durante meio século haveria de ser o seu guia, o seu melhor amigo, o seu pai espiritual, Jerônimo de Praga. Foi o principal e o mais devotado amigo de Jan Hus, ou João Hus, o célebre reformador religioso tcheco ligado ao protestantismo. E aí o Jerônimo de Praga disse o seguinte para ele: vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti, caminharei atrás de ti para te sustentar. Além do anjo guardião daqueles amigos, agora vem um mentor, não é? Que diz para ele: vai, continua, eu vou estar contigo. E o que me chamou a atenção, caminharei atrás de ti para te sustentar. Na minha cabeça, Ana, a gente sempre fala, né, nós estamos caminhando com os amigos espirituais do lado. E ele vem e coloca: caminharei atrás de ti para te sustentar. Eu estou atrás de ti porque se você cair, se você sucumbir, eu te seguro. Então essa imagem calou muito fundo para mim, porque realmente, não é? Quando a gente cai, quando a gente tropeça, e eu estou me arrepiando toda, a gente tem esses espíritos que estão do nosso lado, mas tem aquele que está ali para segurar, para que a gente realmente não caia. Nós estamos falando de espiritualidade. Olha a importância, nós nunca estamos sozinhos. A partir de 1910, a visão de Leon Denis foi dia a dia enfraquecendo. Ele havia feito uma cirurgia nos olhos 2 anos antes, mas não houve melhora nenhuma para ele. Mas vamos pensar, os olhos dele estavam adoecendo, com um problema muito sério, ele estava perdendo a visão, e ele amava ler e escrever. Né? Então ele precisava muito da visão. Mas ele suportou tudo isso com calma e com resignação. E aí nós nos lembramos do capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que vem nos falar da calma, da paciência, da tranquilidade e da resignação. Então, essa tranquilidade de esperar o momento certo das coisas acontecerem, ou se resolverem, ou se modificarem. E a resignação é a não revolta. Não se revoltar diante das situações difíceis que nós vivemos.
Não é ficar sentadinho no sofá de braços cruzados esperando que caia do céu a solução da nossa aflição. Não. É realmente não se revoltar e buscar meios para sair daquela situação aflitiva. E tudo tem um tempo. Ele jamais se queixava, jamais se aborrecia, era inimigo da tristeza. Aqui eu parei de novo, falei, meu Deus do céu, jamais se queixava, a gente não se queixa de nada, não é? É uma coisa, jamais se aborrecia, a gente também não se aborrece, né? Trânsito de São Paulo. Ele era inimigo da tristeza. Então ele já havia ultrapassado todos esses sentimentos que faz com que a gente paralise. E aí nós nos lembramos também do capítulo 5 do Evangelho, que diz sobre o bem e mal sofrer. Bem-aventurados os aflitos, item 18, bem e mal sofrer. Então nós começamos a pensar, ele estava numa situação em que ele não conseguiria mais ler e escrever, onde realmente traria, né, um momento de aflição, mas não, ele não se entristecia, ele não se enraivecia. E aí o que acontece? Bem e mal sofrer. O mal sofrer é quando a gente resolve se revoltar contra tudo e contra todos. Aqueles sentimentos negativos diante da situação que estamos vivendo. E o bem sofrer é, poxa, eu estou vivendo essa situação, eu vou procurar meios de sair dela. Então, Leon Denis, ele optou pelo bem sofrer, diante da situação. Então, esse mal físico que eu estava cometendo era muito menor do que a angústia que ele sentia em não poder escrever mais e ler. Mas aí ele conseguiu algumas pessoas, algumas mulheres, algumas secretárias que o auxiliavam nesse trabalho de ler, de escrever, de revisar. Porque nessa altura da vida dele, ele já participava de congressos, ele já tinha artigos publicados, ele já tinha livros e precisava de revisão e elas faziam esse papel. Após a Primeira Grande Guerra, ele aprendeu o Braille, né, que é a leitura dos deficientes visuais. Então, a partir daí, abriu um novo campo para ele. Ele conseguiu voltar a colocar, a escrever os capítulos ou artigos que lhe vinham sobre a inspiração divina. E aí, nessa época, ele já estava quase que totalmente sem a visão. Na terça-feira, dia 12 de abril de 1927, mais ou menos pelas 13 horas, ele estava respirando com muita dificuldade. Ele estava com pneumonia, novamente, porque ele já havia tido esse quadro. Então, ele estava respirando com muita dificuldade, a vida parecia que estava realmente querendo abandoná-lo, mas ele estava muito lúcido nesse momento. Tanto que ele falava para as secretárias dele, olha, a gente precisa revisar tal coisa, a gente precisa escrever isso, a gente precisa daquilo. Então, ele estava debilitado fisicamente, mas muito lúcido. Mas às 21 horas desse mesmo dia, 12 de abril, o seu espírito se desprende da matéria. Como diz no livro, o seu espírito voa, né, volta para a espiritualidade. E seu corpo está sepultado na França. Então, Leon Denis, isso é só uma pincelada da vida dele, que é um exemplo incrível de trabalho, de estudo, de perseverança, de confiança, de fé em Deus. Leon Denis ele foi cognominado, né, apelidado, de o apóstolo do Espiritismo. Então, apóstolo, discípulo é todo aquele que está aprendendo, todos nós somos discípulos. O apóstolo é aquele que já entendeu, já aprendeu e agora ele sai trabalhando, ele sai divulgando. Então, ele é considerado o apóstolo do Espiritismo, consolidador e continuador da obra de Allan Kardec. Filósofo do Espiritismo, as suas obras, de um modo geral, focalizam numerosos problemas que assolam os homens, a humanidade, a questão da sobrevivência da alma em seu laborioso processo evolutivo. A gente já aprendeu que todos nós somos espíritos, criados por Deus. No momento da criação, espíritos ignorantes no sentido de não ter nenhum conhecimento, e esse conhecimento nós vamos adquirindo à medida em que nós vamos existindo nas vidas sucessivas, nas reencarnações. E o objetivo dessas reencarnações é a nossa evolução espiritual. Então, ele traz muito isso nas suas obras, reflexões a respeito de tudo isso. Ele se dedicou ao estudo aprofundado do Espiritismo em seu tríplice aspecto, como Jefferson falou no início também. Então, qual é o tríplice aspecto da doutrina espírita? Ciência, filosofia e religião. Nós vamos mentalizar um triângulo. Na base, ciência e filosofia, mais ligados à Terra. E, na ponta, religião. A parte espiritual, aquilo que nos liga a Deus, nosso Pai.
mas alicerçados pelos ensinamentos do Evangelho, pelos ensinamentos de Jesus, pela moral trazida por Jesus. Então, rapidamente, ciência. O Espiritismo é ciência porque estuda à luz da razão e de pesquisas específicas os fenômenos mediúnicos, os fenômenos provocados pelos espíritos, que são fatos naturais. Então, todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm uma explicação científica. E Kardec diz o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos. Todos nós somos espíritos, ora encarnados e ora desencarnados. Filosofia. A filosofia nasce quando o homem pergunta, interroga, cogita, deseja saber o como e o porquê das coisas, dos fatos e dos acontecimentos. O caráter filosófico do Espiritismo está no estudo que ele faz do homem, dos seus problemas, da sua origem, da sua destinação. Aquelas perguntinhas clássicas: quem nós somos? Para onde nós vamos? De onde nós viemos? A doutrina espírita traz uma explicação bem clara a respeito de tudo isso. E Leon Denis ele tinha uma tendência mais para a parte filosófica. E a religião, como nós já falamos, é esse laço moral entre toda a humanidade através da vivência dos ensinamentos morais de Jesus. Numa das obras de Denis, o livro Cristianismo e Espiritismo, tem uma frase dele que diz assim: o Cristo não pode ser jesuíta, nem jansenista, nem huguenote. Os seus braços estão amplamente abertos para a humanidade inteira. Jesuíta, jansenista, huguenote eram doutrinas religiosas existentes na época, né? Então, o que ele diz? Jesus não está para uma em específico. Ele abre os braços para toda a humanidade. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Então, ele realmente abre os seus braços para todos nós, independente da crença que nós estamos seguindo, ou de não ter crença nenhuma. Ele está para toda a humanidade, para todos nós. E Denis coloca isso numa das suas obras. Um dos livros, acredito eu, de suma importância para todos nós, é o primeiro livro dele, Depois da Morte. E vem falar exatamente sobre isso. O que se passa no além-túmulo, depois do desencarne. Então, vem falando ao coração de todos nós, conduzindo-nos a meditar seriamente sobre essa questão, a questão da morte física. E aqui, vou fazer um parênteses, porque nós temos, na Casa de Paz e Amor, 2 mentores, criadores da nossa casa, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo. Eurípides, de Sacramento, Minas Gerais. Católico, como toda a cidade era, lá em 1800 e pouco. Só que ele tinha um grupo de parentes que já trabalhavam no centro espírita na Fazenda Santa Maria, que é na zona rural de Sacramento. E o tio dele é que coordenava tudo isso, o irmão da mãe. E certa vez o tio saía da zona rural e passava a noite na casa de Eurípides. Ele deu de presente para Eurípides o livro Depois da Morte de Leon Denis, católico. Ele leu a noite toda. Quando o tio acordou, ele estava lendo o livro ainda Depois da Morte. A partir deste livro, ele deixou a convicção dele dentro da doutrina católica e passou a trabalhar pela doutrina espírita, um dos nossos mentores criadores da casa. Tamanha a importância desta obra, porque nós temos também, junto a Eurípides, um trabalho incrível, maravilhoso, também atacado, como foi Leon Denis, por todas as pessoas. Mas o que nos chamou a atenção, lendo sobre Leon Denis, e aí nós nos lembramos da vida de Eurípides, que foi exatamente esse livro, Depois da Morte, que fez com que ele entendesse toda essa espiritualidade, esse intercâmbio entre o plano material e espiritual. Ele, como Leon Denis, também pesquisou até não ter dúvida nenhuma, e aí abraçou a doutrina espírita. Então, é um livro de estudo, mas um livro que vale muito a pena nós lermos, entendermos, fazermos os cursos da casa, como Jefferson fez a chamada, se não entendermos, para perceber como a doutrina espírita, alicerçada pelo Evangelho de Jesus, vem nos auxiliar no nosso dia a dia, na nossa caminhada evolutiva, diante das nossas escolhas, diante das nossas aflições. Ele tem outros livros, como O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que vem abordar justamente, novamente, a morte física, o sofrimento do destino, a natureza humana e a evolução do pensamento. Aí tem No Invisível, o grande
Enigma, Cristianismo, Espiritismo e muitas outras obras. Foi só uma pincelada para nós entendermos tudo o que veio antes de nós estarmos aqui hoje. Se nós estamos aqui hoje, se nós abraçamos a doutrina espírita, nós devemos a todos eles. A Kardec primeiro, que nos trouxe, e depois a todos esses que seguiram a sua obra. Então, fica aqui a dica, que ninguém nos ouça, leiam depois da morte. Eu falei assim, nossa, mas eu não li nenhum livro espírita. A gente tem que começar por algum, não é? A gente começa pelo Livro dos Espíritos e o Evangelho. Mas leiam. Eu não entendi, então eu vou procurar, vou pesquisar para poder entender. Eu vou estudar. E que Jesus nos abençoe. Agradecidos a Ana Teresa, que nos adora a voz dessa mulher. Como ela fala gostoso, né? Que Jesus a abençoe e que ela possa levar de nós daqui a nossa gratidão por esse momento de aprendizado e falar de Leon Denis, esse grande espírita a quem devemos tanto. Nesse momento, eu os convido para que fechem os olhos, para melhor se concentrarem, porque nós vamos iniciar a segunda parte do nosso trabalho. Durante toda a palestra da nossa querida Ana Teresa, os nossos anjos guardiães já cuidaram de nós, porque estávamos atentos, concentrados, o que facilita muito a espiritualidade agir por nós, beneficiando-nos. E agora, antes de receber, nós vamos doar, porque já recebemos tanto da Ana Teresa, já nos estimulamos tanto com a história de Leon Denis. Vamos pegar todo esse sentimento bom, encaminhar a Jesus, para que Ele leve aonde houver uma dor, uma lágrima. Para aqueles que não têm hoje um copo de água limpa para beber, uma casa para retornar, um prato de comida para oferecer aos filhos ou para si mesmo. Quantas pessoas, milhões de pessoas, hoje não terão o que comer. Por isso nós somos gratos por Deus nos permitir viver nesse país que, apesar de todos os seus desafios, não temos uma guerra para enfrentar. Não temos dificuldades as mais variadas. Vamos pedir a Jesus que leve, então, essa nossa contribuição amorosa para que mãos amigas que estiverem perto da necessidade possam ser tocadas e transformar isso em ação benéfica. E nós, de nossa parte, aonde os nossos passos nos levem, que nós tenhamos o olhar atento de perceber que uma pessoa está triste, chorando às vezes, cabisbaixa. Não sabemos o que se passa no seu mundo íntimo. Oremos por ela. Se pudermos, demos um sorriso, dermos um alô, um bom dia, uma boa tarde, para que a pessoa se sinta vista. Isso já é muito importante. São de pequenas coisas que nós podemos transformar o mundo. E a paz do mundo depende da nossa paz interior. Assim agora, junto ao médium que se preparou, amorosamente estará à nossa disposição. Mantenha-se ainda concentrado, olhos fechados, porque o médium não vai lhe tocar fisicamente. Ele veicula energias, aquelas que você veio buscar. Enquanto isso, se você ainda não estiver tomando o passe, ou já estiver tomando o passe, mentalize comigo uma luz branca, brilhante, que
que vem das esferas superiores e chega até o topo da nossa cabeça. Envolve os nossos pensamentos, transformando-os em pensamentos positivos, pensamentos alegres, otimistas. Essa luz vai escorregando pela nossa nuca, descendo pelas nossas costas, nos beneficiando costas e frente, como um todo. Ajuda-nos fisicamente o sistema nervoso central. Essa luz permanecerá conosco, porque agora nós vamos buscar um azul prateado, que à altura da nossa garganta vai nos trazer benefícios físicos, emocionais e espirituais. Dá uma cota de saúde para as tireoides e paratireoides, ao nosso aparelho fornador, o que nos distingue da criação, a possibilidade de falar, de orientar, de esclarecer, de conduzir para o bem. Em seguida, um róseo amoroso à altura do nosso coração, retirando mágoas, tristezas, aborrecimentos, deixando aí alto amor, amor incondicional, ama porque ama sem explicação. Vai também trazendo uma quantidade de saúde para o nosso aparelho cardiorrespiratório, trazendo-nos essa cota de saúde, de equilíbrio, e vai deixando aí paz, esperança, certeza de que há um Deus que cuida de nós. E nós, uns aos outros, sob a orientação dele. Agora um verde claro, brilhante, melhor dizendo, um verde brilhante, uma cor esmeralda, bem bonita, que à altura do nosso gástrico vai ajudando a separar energias negativas que muitas vezes acumulamos em função da nossa alimentação, do nosso estresse, da nossa correria. Então, essa região do estômago, dos intestinos, vai recebendo uma cota de saúde. Fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores, todos esses importantíssimos órgãos vão recebendo saúde física e espiritual. Essa luz permanecerá conosco. Por fim, vamos sentir uma cúpula de proteção que vem descendo do alto individualmente a cada um de nós. Vai nos manter assim protegidos durante toda a semana. E a depender dos nossos pensamentos, vamos nos manter assim equilibrados. Mas se lá fora fraquejarmos, vamos lembrarmos desse momento, onde essa paz, onde esse tratamento espiritual foi e estará sendo transmitido a todos nós. E automaticamente, ao sintonizarmos com esse momento, nós novamente vamos nos reintegrar ao bem e aos tratamentos espirituais. Ainda vamos pedindo pelos nomes que foram depositados nas urnas. Cada vez que a gente escreve no bilhetinho o nome, o endereço da pessoa, a idade, ali do nosso lado já existe um espírito que vai atrás dessa pessoa, favorecendo-a, porque nós assim o desejamos e ela merece. Vamos ainda pedir para aquelas pessoas que trouxeram a sua garrafinha de água para ser fluidificada. Mas se você não trouxe hoje a sua aguinha para ser fluidificada, magnetizada,
antes de dormir, como você deve fazer a sua prece como uma tranca da noite, para termos uma noite boa, protegida. Faça a sua prece, lembre-se desse momento, coloque um copinho de água à sua cabeceira, rogue a esses espíritos especializados dos laboratórios da espiritualidade, para que coloque do medicamento que cada um precisa. E nós vamos tomar essa água com todo respeito, na certeza de que ali o medicamento que nós precisamos estará à nossa disposição. Assim, agradecidos, nós vamos nesse momento, juntos, mentalizar Jesus, de braços abertos, vindo em nossa direção, com um olho brilhante de amor, com um sorriso nos lábios, nos abraça individualmente um a um. E agora vamos buscar o momento que Ele nos ensinou a orar, quando nos uniu a todos, como seu irmão, quando se dirigiu a Deus e disse: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que vamos perdoando aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair ante a tentação, antes livra-nos da prática do mal, hoje, agora e para sempre. Que todos possam ter um ótimo retorno ao lar, cuidado com a luz que vai se acender. Nos vemos na semana que vem. Aproveite o final de semana para abraçar bastante, beijar bastante, enquanto nós estamos com os nossos queridos conosco. Beijo no coração de todos e até semana. Paz e amor em Jesus.